Na aula de hoje vamos ver um outro exemplo de como as propriedades das submersões podem ser usadas para mostrar que certos conjuntos são variedades. Em particular, hoje trataremos a explosão ou blow-up do plano na origem. É uma transformação na qual a gente considera o plano, tira a origem, tá? E substitui a origem por uma reta projetiva real. De fato, pela reta de direções de aproximação à origem. E é uma construção interessante, porque, como já veremos, permite transformar objetos que são singulares, ou seja, que não são subvariedades, em subvariedades. E veremos que com o que a gente viu até agora, em particular com as propriedades das sumersões, podemos mostrar que essa explosão do plano um ponto é uma variedade analítica real. Vamos agora com outra aplicação a mais, que é a explosão em um ponto. Isso aqui pode ser feito para qualquer RN, mas vamos tentar simplificar a apresentação, vamos considerar R2. Então, o nosso objetivo é substituir a origem do plano pelas direções de aproximação à origem. Então, em particular, a transformação separa curvas que convergem à origem aproximando direções distintas. Por exemplo, a explosão separa os eixos x igual a zero e y igual a zero, dado que eles possuem tangentes distintas na origem. Se vocês criam um desenho, é algo assim. A gente aqui está desenhando as retas pela origem, essas retas são separadas pela explosão em um ponto. E as direções de aproximação à origem são substituídas por uma variedade que vamos ver que de fato é um círculo. Então, o que acontece? Se vocês têm duas retas distintas, agora vão aqui virar duas curvas que têm interseção vazia. Mas isso aí é bem legal, porque, por exemplo, se vocês consideram essa curva, que é uma curva singular, aqui tem uma singularidade que é chamada de nodo. Localmente, a vizinhança da curva, ou seja, uma vizinhança da curva perto da origem é uma união de duas curvas locais, de duas curvas lisas locais. E o que está fazendo essa transformação é transformar essa curva que tem um nodo em uma curva lisa. É uma curva que de fato é uma subvariedade da nova variedade que a gente está construindo. Tá? Então, está transformando um objeto que não é uma subvariedade em um objeto que é uma subvariedade. Então, por isso que é uma transformação interessante. Aqui a gente tem algo que é singular, porque localmente o nosso objeto não é uma subvariedade, é transformado pela explosão em um objeto não singular, em um objeto que sim é uma subvariedade. Tá? Ok, então vamos ver como é que a gente pode ver que esse objeto no qual a gente substitui a origem pelas direções de aproximação à origem é de fato também uma variedade. De fato vai ser uma variedade analítica real. Então, consideramos a aplicação tal, que é uma aplicação definida no complementar da origem, tá? Em R2 vezes o projetivizado R2, ou seja, o espaço projetivo real de dimensão 1. Tá? E o que a gente faz aqui é enviar XY em XY, tá? Que é um ponto de R2, e a classe de XY em PR2. Tá? Para isso, a gente precisa, claro, que o ponto XY seja distinto da origem, por isso que a gente está tirando a origem. Então essa é uma aplicação bem definida, é uma aplicação de fato contínua, é uma aplicação diferenciável. E o espaço obtido explodindo a origem, por definição, o blow-up do plano na origem é, por definição, o fecho da imagem de tau em R2 vezes P de R2. Tá, então não é muito claro que o fecho de uma imagem seja necessariamente uma subvariedade. Mas vamos ver que é, tá? E vamos usar as técnicas que foram desenvolvidas ao longo da aula. Tá.
Então, a primeira coisa é que quando vocês tiram a origem, essa aplicação tal de R2 menos a origem na sua imagem é de fato um diffeomorfismo entre o complementar da origem em R2 e uma subvariedade desse produto. Bom, isso aí é totalmente natural, porque na primeira coordenada vocês estão repetindo o ponto. Então, claro que vocês têm algo que vai ser diffeomorfo a R2 menos a origem. Tá? Então, a ideia é que o complementar da origem vai a ser... A ideia é que vocês estão tirando a origem e substituindo por o espaço de direções da aproximação à origem. Mas o complementar da origem vai ser enviado em um espaço que essencialmente é o mesmo que era, que é diffeomorfo ao espaço inicial. Então, a única coisa que a gente faz é substituir uma vizinhança da origem por uma vizinhança das direções da aproximação à origem. O que acontece, qual seria o resultado? Tá, que seria, na verdade, tal, tá, isso aqui não está muito correto, seria, tá bom, aqui seria a imagem de R2 tirando a origem, ok? Então, qual é o resultado de tirar do blow-up, do plano na origem, a imagem da aplicação tal? Bom, são todos os pontos dessa forma. 0, 0 vezes PDR2, tá? Isso aí é bastante claro. Todos os pontos têm que ser dessa forma, porque claramente aqui vocês têm que considerar os pontos que a gente está acrescentando são pontos em que a, a primeira coordenada xy é a origem, tá? Mas qualquer ponto pode ser qualquer ponto dessa forma, um ponto que na primeira coordenada é a origem, na segunda qualquer direção no espaço projetivo real de dimensão 1, está no fecho da imagem, tá? Por quê? Porque se vocês consideram o ponto, vamos ver, 0, 0 vezes, sei lá, x sub 0, y sub 0, a classe desse ponto, vocês podem aqui considerar t de x sub 0, y sub 0, não, e aqui o ponto x sub 0, y sub 0, tá? Esse ponto é dessa forma, tá? Porque a classe de x sub 0, y sub 0 é de t vezes x sub 0, y sub 0 é a mesma, e quando t vai para 0, tá? Vocês obtêm exatamente o ponto 0, 0, x sub 0, y sub 0. Ou seja, 0, 0 é classe de x sub 0, y sub 0. Então, qualquer ponto que pertence ao produto do conjunto formado por 0, 0 e o espaço projetivo real de dimensão 1 está no fecho da imagem. Então, a gente está acrescentando esse conjunto. Está considerando o complementar da origem em R2 e acrescentando esse conjunto que é o espaço projetivo real de dimensão 1, que de fato é um círculo. Então, estamos acrescentando um círculo, que é o círculo de direções da aproximação à origem no plano. Tá. Então, a pergunta é se esse blow-up é de fato uma variedade. Tá. Então, vamos ver que para mostrar essa propriedade, podemos passar a cartas locais. Então, R2 vezes o espaço projetivo real de dimensão 1 tem duas cartas naturais. R2 só tem uma carta e o espaço projetivo de dimensão 1 tem duas cartas naturais, tá? Então, o produto tem uma vezes duas cartas. Então, essas cartas são R2 vezes U sub 1, onde U sub 1 é o domínio da primeira carta do espaço projetivo real,
e R2 vezes o sub2, onde o sub2 é o domínio da segunda carta. Vamos lembrar que a primeira carta são as classes dos pontos de R2 menos a origem, tais que x é distinto de zero, e a segunda carta está formada pelos pontos, pelas classes dos pontos x, y de R2 menos a origem, onde y é distinto de zero. E agora a gente tem que considerar essas duas cartas. Então, φ sub 1 envia um ponto UB e classe de XY em quê? Em UB y sobre x, tá? Vocês podem conferir essa exatamente, porque, claro, aqui na primeira parte estamos considerando a única carta de R2 natural, que é a identidade, e na segunda estamos considerando como funciona aplicar a primeira carta para o espaço projetivo real de dimensão 1, que envia xy em y sobre x. Analogamente, a gente tem φ sub 2, que seria a segunda carta, que envia UB é a classe de xy em UBx sobre y. Tá? Essas são as duas cartas que temos para o produto de R2 e o espaço projetivo real de dimensão 1. Tá? Então, o que acontece? Acontece que se vocês olham para a imagem de tal, tá? Vamos lembrar que o nosso blow-up tem que ser o fecho da imagem. Então, se vocês olham para a imagem de tal no complementar da origem em R2 vezes o sub 1, tá? O que tem que acontecer, claro, é que esses dois pontos na imagem definem a mesma classe no espaço projetivo. E isso acontece quando u vezes y menos x vezes b é zero. Se vocês escrevem essa equação em cartas vocais, tá? Vai ser u vezes t menos b, onde t vai ser y sobre x. Então, essa seria a equação que tem, a equação que determina na primeira carta o blow-up. Mas o negócio é que o t menos b é uma sumersão. Tá? Tá? De fato, a derivada em relação a b é sempre igual a 1, então é uma sumersão. Então, isso quer dizer que na primeira carta o blow-up vai ser uma variedade definida, uma subvariedade dessa variedade aqui, que tem dimensão 3, de codimensão de fato igual a 1. Ok? Então, é uma variedade de dimensão 2. Uhum. E na segunda carta, a gente faz exatamente uma construção análoga. Tá? Ok? Aqui, na segunda carta, a equação não é mais u vezes t menos b igual a 0, mas u menos s vezes b igual a 0. E, de novo, essa função aqui é uma sumersão. E, de novo, na segunda carta, vamos ter que o nosso blow-up vai ser uma variedade, uma subvariedade desse produto de dimensão 2. Então, a gente mostrou que é uma variedade analítica real, porque as funções que estamos usando aqui são analíticas reais. Bom, de fato, são polinomiais, mas em particular são analíticas reais. Então, a gente mostrou que o blow-up do plano em um ponto é uma variedade analítica real de dimensão 2, onde a gente está tirando a origem e substituindo pelo espaço projetivo real de dimensão 1, que de fato é um círculo. Tá? Então, de novo, voltamos ao desenho. Claro, que é o que está acontecendo por aqui? Vocês podem pensar o seguinte, tá? Eu posso começar em uma reta, tá? Então, vou desenhar aqui a reta. E agora, posso ir percorrendo as outras retas. Então, vou colocando aqui as outras retas. Então, começo com essa aqui, a reta vertical, tá? E vou percorrendo as outras. Em algum momento, vou chegar de novo à reta vertical. Mas, claro,
quando vou, de fato, percorrendo aqui esses pontos, vou chegar à reta vertical, mas do outro lado. Vamos pensar que aqui vocês têm o zero de cada uma dessas retas, a origem. Então, a construção que a gente tem localmente é uma construção em que temos localmente uma faixa em que a gente está identificando esses pontos que estão acima da origem com os pontos que estão abaixo da origem e os pontos que estão abaixo da origem com os pontos que estão acima da origem. Mas isso aí é uma faixa de médios. Então, o que vai acontecer é que, tá? Vamos obter uma faixa de Möbius em que a faixa de Möbius vai ter um círculo que seria o círculo que a gente está acrescentando. Ok? E se vocês tiram um círculo, o que vocês recuperam é uma vizinhança pontilhada da origem em R2. Isso aqui é interessante. Se vocês lembram do curso de geometria diferencial, o que é uma variedade orientável, a gente tirou a origem, colocou um círculo e passou de ter o plano, que é uma variedade orientável, a ter o blow-up, que é uma variedade não orientável, porque a faixa de Möbius não é orientável. Nas últimas aulas, vimos as propriedades das imersões e as submersões. É o análogo ao nosso contexto de teoremas clássicos da análise, como o teorema da função inversa, a forma local das imersões ou a forma local das submersões. No próximo dia, a gente vai começar com um dos temas, um dos conceitos mais importantes e mais interessantes do curso, que é o conceito de transversalidade. Muito obrigado pela sua atenção.